Olá pessoal, eu sou a Rosângela Lesnock, moradora aqui de Guma, Ken, Oizumi. Eu estou no Restart Community. Hoje está acontecendo um evento muito especial com vários expositores. Gostaria de convidar vocês para vir aqui. E eu estou entrevistando algumas pessoas que estão caminhando, passeando por aqui, que tem histórias para contar do Japão e do Brasil. Hoje eu estou aqui com o seu Wilson Narita. Ele é nascido em São Paulo, na cidade de Flórida Paulista, né? Certo. Em Atlântida? Não. Atlântida. E ele também morou em Manaus durante 19 anos, né? 19 Dá para anos. contar um pouquinho dessa Isso. história sobre a sua permanência em Manaus? O que te levou para lá? Ok. Bom, o que me levou para lá são oportunidades de trabalho. Eu, em 1988, estava desempregado e daí me candidatei a uma vaga para trabalhar no Distrito Industrial de Manaus, né? Mais conhecido como Zona Franca de Manaus. Como todo mundo sabe, ali tem diversas empresas nipo-brasileiras, ou digamos assim, Nikkeis, né? Assim. E aí, desempregado, eu encarei esse desafio de ir para o mercado de trabalho lá do Amazonas, mais especificamente em Manaus. Mas antes de você ir para Manaus, né? Sim. Já tinha havido uma experiência aqui no Nihon? Não, nunca tive experiência. A primeira foi em seguida da minha ida para Manaus. Então vamos falar um pouquinho de Manaus primeiro, depois eu quero conversar sobre o retorno dele aqui no Japão. Ok. O senhor sabe quando foi criada a Zona Franca de Manaus? Foi criado no regime militar na época de 1957. Eu tenho especificamente na época de 60, eu ia falar 60, mas acho que foi isso. Mas não vamos entrar no mérito da questão política. E atualmente, né, aproximadamente quantos japoneses moram na zona de Manaus? Eu tenho uma ideia mais ou menos em torno de 20 mil habitantes assim, da colônia. Bom, são várias colônias, né? Mas as pessoas que estão morando lá tem em torno de 20 mil, digamos assim, descendentes, entre descendentes e japoneses. E qual a sua opinião, assim, na sua opinião, né? Qual foi a contribuição que os japoneses trouxeram, né? Levaram para a Amazônia? Bom, o objetivo principal da criação da Zona Franca foi realmente o desenvolvimento. E aí foi convidado várias empresas japonesas para se instalarem lá, né? Nós temos diversas empresas. No último levantamento que eu tive lá, são mais de 35 empresas japonesas instaladas lá, né? Muitas delas já foram desativadas em função da própria evolução da economia mundial, mas já teve cerca de 50. Hoje está em torno de 35 mais ou menos, né? E ante tantas contribuições, né? E tanto aprendizado que os japoneses levaram para a Amazônia, assim, a gente pode destacar um produto que é a borracha. Você poderia falar um pouquinho sobre esse produto? Bom, o ciclo da borracha, ou que seja assim, acho que foi a criação da própria desenvolvimento, né, principal da região amazônica, mais principalmente a cidade de Manaus. Isso nada a ver com a criação do distrito industrial, né? Então foi um ciclo de desenvolvimento. Então, europeus que já conheciam a borracha, na verdade, foi desenvolver uma coisa natural que vem da seringueira. E isso daí, muito antes de 1920 alguma coisa, 25, alguma coisa assim que eu tenho na minha mente, assim, ou até antes, na verdade, porque foram europeus que criaram, que foram lá para desenvolver essa matéria-prima, né? Lá do Amazonas. Eu até sugiro para as pessoas que façam algumas pesquisas relativas a essa matéria-prima, né, e ver quão importante é na nossa
o mundo, né? Para nossa comunidade, para a comunidade em geral. Enfim, eu vou fazer uma brincadeira aqui com o seu Wilson. Seu Wilson, o senhor pode falar como que é a pronúncia em japonês de rio-mar? Rio-mar? É. Agora você me pegou, hein? Rio-mar? É uma coisa que eu gostaria muito de saber. Tenho uma curiosidade. Mas tá bom, a gente vai pesquisar e vamos ver se a gente dá uma forcinha aqui para ver como é que é. Ô, Ok. Produção, por favor. Bom, gente, assim, ante a tanta experiência do seu Wilson, após um longo período, agora ele retornou, né, para o Japão, e ele tem uma história para contar, assim. Eu gostaria que ele falasse sobre o que o trouxe novamente para o Japão. Então, são coisas da vida, na verdade, isso aí. Então, dessa vez, já no meu final de carreira profissional, eu resolvi trazer a minha filha para cá e, obviamente, teve muita vontade da minha filha de vir conhecer o Japão, não só conhecer o Japão, como também conhecer a cultura e se aprofundar naquilo que aquilo que nós temos assim de necessidade, que são a língua japonesa. Eu, como falei anteriormente, trabalhei no Distrito Industrial por aproximadamente 19 anos. Então, eu acho que isso aí é um legado, é uma importante necessidade de você conhecer uma língua estrangeira fora o português. E aí há necessidade. Então, pensando um pouco no futuro da minha filha, naquilo que é o conhecimento da pessoa, então eu estou hoje apoiando, ajudando, fazendo todo aquilo que é necessário para um futuro profissional. Eu penso assim, na verdade. Então, afinal de contas, os filhos são tudo na nossa vida, né? E, gente, eu fiz a brincadeira de falar em japonês como é que fala rio-mar, né? Mas a nossa produção aqui fez uma pesquisa, a gente vai dar uma forcinha aqui pro seu Wilson, eu vou deixar que ele mesmo fale e pronuncie, né? Por favor. Bom, eu, com a ajuda aqui da produção, o Rio Amazonas é conhecido como rio-mar, na verdade Kawa-no-mi, né? Na verdade, pela grandeza daquilo que o Rio Amazonas, na verdade, né? Em termos de volume de água e de comprimento, é o maior rio do mundo. Então, isso aí acho que é uma coisa bastante importante. Kawa-no-mi. Kawa-no-mi, então. Muito kawaii, né? Kawaii. Eu adoro essas palavras em japonês. Kawa, rio, né? Muito, muito bom a gente pronunciar. E falar da nossa cultura, da cultura do Japão. Só mais uma perguntinha. Antes de vir para cá, para o Japão, o senhor teve uma experiência aqui no Nihon, né? Anteriormente, Sim, né? Quanto tempo o senhor ficou aqui? Aproximadamente 9, 10 anos, na verdade. Eu estive aqui já na época de 96 anos e meio. Depois, recentemente, na época de 2015, na verdade. Então, essa somatória vai dar em torno de 9 anos e meio. Então o senhor tem uma experiência, já teve uma vivência aqui. Então, mesmo sendo descendente, a gente sabe que quem mora no Brasil, mesmo sendo descendente, quando chega aqui tem um impacto da cultura. Certo. Mesmo sendo descendente, porque a gente tem um aprendizado, toda uma adaptação. E o senhor sendo descendente, como o senhor enxerga essa adaptação com a cultura, assim, daqui, né, dos nativos, né? Exato. Existe a diferença bastante de cultura, em termos de vivência aqui, né, no Japão, na verdade. Um pouquinho daquilo que eu tive, digamos assim, sorte, foi ter trabalhado nas empresas nipônicas lá no Brasil. Então, eu já vim com um certo conhecimento daquilo que seria o meu trabalho aqui dentro das fábricas. Com uma fábricas. bagagem, então, né? Porque já teve esse contato com eles nas empresas, né? Nas indústrias de lá, né? Correto. Então, essa talvez seja isso uma coisa importante para quem vem para cá, ter o devido conhecimento da cultura japonesa. Isso é fundamental para a adaptação de para uma nova cultura. E como a sua filha está se sentindo assim com essa... Porque é a primeira vez dela, né? Sim. Como ela se sentiu assim, chegando num país completamente diferente, mesmo sendo da descendência dela, né?
como ela se sentiu, assim, qual foi o impacto que teve nela no exato instante que ela pôs os pés aqui? Bom, antes disso, eu já vinha falando daquilo que seria o Japão, a vida do Japão, para ela, se por acaso viesse para cá. Então, ela teve um certo impacto, sim, questão, obviamente, cultural, principalmente cultural. Então, ela dificilmente ela tinha a dificuldade de comunicação. Então, que bom. Essa é a questão, né? A comunicação. E hoje eu acho que fundamental para um ser humano é a questão da comunicação, né? Isso aí é fundamental. Essa eu acho que seria aquilo que ela mais sentiu. Não podia se comunicar facilmente numa loja de conveniência, digamos assim. Sim. Então é isso. Pai, me ajuda aqui com alguma coisa assim. Então sempre foi assim. Hoje, graças a Deus, já tem... sabe se locomover, sabe... Tá conseguindo o básico, né? Se virar sozinha, sem ter que... a necessidade de coisas mínimas, pedir auxílio de outra pessoa, né? Sim. Isso é muito bom. Eu perguntei isso porque eu lembro que quando eu cheguei no Nihon, a minha primeira província foi Iwateken. E eu só vi hatake, né? Pra quem não sabe, hatake é plantação. E a minha visão de Japão naquela época, né? Era que Japão era só plantação de arroz, né? E quando você muda para outra província, províncias que tem outras coisas, tem mais estrangeiro, e você tem uma visão diferente, que tem muitas outras coisas no Japão. E para aprender, é um país assim divino, porque você aprende muita coisa. E é isso, por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de deixar aqui para os brasileiros, descendentes ou não descendentes, que têm intenção de vir para cá, né? Tem alguma... O importante dizer, lembrar a todos, na verdade, que é uma cultura diferente. Então, isso é importante. Que a pessoa que venha do Brasil para cá tenha essa consciência que, na verdade, tem que ter muita paciência, na verdade, porque culturalmente é diferente aqui. Então, existe uma coisa assim, daquilo que a gente brasileiro tem, né? A vivência. Então, venha para cá. É um país organizado em termos obviamente, de regras no geral. Existem regras em todo lugar que você vai. Então, a pessoa tem que ter a devida paciência, sim, certo? E ter logo, assim, um primeiro aprendizado daquilo que é. Concordo com o senhor. Gente, olha, é a força do hábito falar senhor, mas a gente tinha combinado de eu falar você. Então, me desculpa, senhor Wilson, mas a mamãe ensinou assim, né? Eu gostaria de agradecer, né, por essa contribuição aqui no Restart Community e dizer que foi muito bom saber um pouco da sua história, e a gente vai pedir pro senhor vir pra cá de novo aí, quem sabe trazer sua filha para dizer o que ela tá sentindo, certo, o que ela tá descobrindo aqui no Nihon, né? E aproveita a festa que tá tendo lá fora, o evento, e muito obrigada. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, então. Até o próximo vídeo. Obrigado.